Primeira coisa para a gente pensar em gerar conteúdo, eu vou te falar várias coisas, tá? Eu vou te falar o passo a passo de o que você precisa fazer. Só que eu quero que você já pense num público específico, mesmo que você não tenha nicho. Depois que você já pensou em que você vai focar, eu quero que você vai pensar o seguinte comigo. O primeiro ponto de conteúdo que a gente vai gerar, a gente precisa saber que ele sempre precisa gerar valor. Quando a gente entra no Instagram de alguém, primeira coisa que a gente vai ver é o que essa pessoa está falando. Não é isso que você faz? Você chega no Instagram de qualquer pessoa. Primeiro você pensa, o que ela está falando? De quê? Então, por isso que é importante ter um tema central. Vamos supor que eu fale sobre organização financeira. A pessoa vai entrar no meu Instagram e ela vai entender. Opa, a Aline fala de organização financeira. Ela precisa entender sobre o que você está falando para ela ter vontade de ficar. Se você me convida para algum lugar e eu não entendo sobre o que você vai falar, eu não quero ficar ali. A primeira linha de conteúdo que eu vou trabalhar, que eu quero ensinar para vocês, é você começar a falar sobre o quê. Pensa só, eu tenho um tema central. O tema central é organização. Aí eu vou trabalhar tudo que é relacionado ao quê. O que os meus clientes precisam saber sobre organização? Se eu não faço isso, eu corro o risco de ficar falando com ele sobre, como se ele soubesse de tudo. Imagina que eu tenho aqui alguém que vai falar sobre investimento. Você pode começar a falar assim, a ação da Vale valorizou X% no ano, a ação de não sei o que valorizou em tal por cento. Só que a pessoa ainda não sabe nem o que é a ação. Então, eu preciso colocar o que é uma ação. O que é um home broker? O que é uma corretora de valores? Muita gente acaba querendo fazer conteúdos muito complexos, mas as pessoas que estão te seguindo, elas precisam ainda saber o básico. E você não está gerando conteúdo do básico. Então, não é um conteúdo de valor. Entende que o conteúdo ele só é de valor quando ele é de valor para mim e não para você? Na hora que você vai criar o teu conteúdo, você tem que pensar qual é o conteúdo de valor para o meu cliente, para o meu futuro cliente, não para mim. Você vai fazer uma lista de o quê? O que teu cliente precisa saber? O segundo tipo de conteúdo que a gente vai gerar é o conteúdo de como. Então, eu já falei o que, agora eu vou falar o como. Como abrir uma conta na corretora? É um conteúdo de valor, gente. Como não pagar tarifa bancária? Por exemplo, o pessoal da organização financeira. Como não pagar tarifa bancária? Como aprender a investir? Como começar a investir no Tesouro Direto? Chega para alguém que não é do nicho de finanças, que não é da educação financeira, e pergunta para a pessoa assim, fulano, o que você gostaria de saber para você ter uma vida financeira mais organizada? Aí ela vai te falar. Aí ela vai falar para você. O maior problema do especialista é que o especialista esquece como é lá no início, quando ele não sabia. Aline, o meu cliente, ele precisa saber que ele tem que investir para aposentadoria. Precisa, mas ele não quer. E aí, ele vai parar para te ouvir? Não vai, gente. Ele vai ouvir outra coisa. Ele vai ver futebol. Ele vai ver a roupa da moda. Ele vai ver a fofoca do artista que se separou. Ele não vai nem parar para te ouvir. Você tem que entender o que ele quer para ele parar para te ouvir. Ninguém vai te pagar para você ensinar o que é uma reserva financeira. Não vai. Não vai. Ninguém vai te pagar para você ensinar o que é um CDB. Não vai. Isso aí você vai ensinar de forma gratuita. As pessoas elas vão te pagar para você acompanhar ela para ela fazer a reserva financeira. As pessoas vão te pagar para você ajudar ela a organizar o dinheiro dela para ela conseguir investir no CDB. Mas não para saber o que é um CDB. Você não precisa esconder o conteúdo do teu cliente. Pelo contrário, isso, conteúdo, gente, a pessoa, se ela quiser, ela vai entrar ali no Google e vai colocar assim, como investir no Tesouro Direto. Tem 1 trilhão de vídeo. Tem 1 trilhão de vídeo.
Ela só vai te contratar se ela tiver confiança em você, que ela vai falar assim, Aline, eu sei que tem 1 trilhão de vídeos sobre como investir no Tesouro Direto, mas eu não confio, mas eu confio em você. Só que ela só vai confiar em você, mas se você estiver mostrando um conteúdo de valor. Outro conteúdo que você vai fazer é lista. Lista é um conteúdo ótimo que você pode gerar na rede social. Aline, mas se eu fizer uma lista, a pessoa não vai me contratar. Vai. Por quê? Porque é uma lista. As pessoas não contratam lista, gente. Elas contratam você. Várias coisas que vocês têm, vocês podem fazer lista. O pessoal que trabalha com organização financeira. Por que não você ter uma lista de compras de supermercado? Aline, mas isso é básico? É básico, mas as pessoas não fazem. Lista de prioridades. Ó, eu vou te dar aqui uma lista de prioridades. Por onde você vai começar? E aí você põe a lista de prioridades. Isso vai fazer com que as pessoas queiram conhecer mais seu trabalho, que as pessoas vejam que o teu Instagram é de valor. As pessoas vejam que você está entregando valor de verdade. E na hora de contratar, ela vai contratar a pessoa que não fala nada, que não gera valor nenhum, ou ela vai contratar a pessoa que todo dia ela está ali acompanhando. Quem que ela vai contratar? Frase é um bom conteúdo? Desde que a frase seja uma frase que vai fazer sentido para a pessoa. O que não vale a pena? Você ficar o dia inteiro postando frase. O meu conteúdo todo é de frase. Não, se você quer ter clientes, se você quer ser um educador financeiro, se você quer que as pessoas te contratem, não adianta você fazer só frase no teu Instagram. Não. Mas uma vez ou outra você pode usar uma frase? Pode. Principalmente uma frase que vai motivar o teu cliente. Então, vamos, por exemplo, lá. Se eu estou trabalhando com nicho de endividado, eu posso colocar uma frase assim, ó. Você não é um endividado. Você está endividado. É uma frase. Aí, quando chegar lá embaixo, eu vou descrever isso. Eu vou colocar a importância da pessoa não assumir que ela é uma pessoa endividada. Eu sempre fui endividado na minha vida. A minha vida toda eu tive dívida. Isso é uma coisa que vai fazer com que ela busque cada vez mais dívida. Então, eu posso usar aquela frase e eu vou trabalhar aquela frase na minha legenda. Isso é bom. Vamos recapitular o que, como, lista, frases. Beleza. Quinto tipo de conteúdo, perguntas de reflexão. Perguntas de reflexão são muito importantes. O que são perguntas de reflexão? Exatamente o que o nome diz. Onde você vai estar daqui a 5 anos se a sua vida continuar como está hoje? Isso é uma pergunta de reflexão. Tá? Trabalho com nicho de endividados. Eu vou colocar para eles. O que você está fazendo hoje para parar de cavar o buraco? Pô, Aline, mas é muito pesado. Sim, mas pergunta de reflexão é para levar a pessoa a refletir. Pergunta de reflexão não é, como vai ser a sua vida se eu te ensinar agora a ser uma pessoa mais feliz? Pô, gente, isso não é pergunta de reflexão. Pelo amor de Deus, né? Pergunta de reflexão é aquela pergunta que eu brinco com os meus mentorados, que é o reage Batman, entendeu? É a chinelada, é o tapa na cara, é o sacode. Isso é pergunta de reflexão. Outro tipo de conteúdo que vocês podem gerar para a rede social é formas de fazer, que é o atalho. Isso é um conteúdo que tem muito no YouTube e é o conteúdo que as pessoas mais procuram, que é o quê? Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Eu posso colocar como você pode fazer sua organização financeira. Aí eu vou dar explicação que ela pode fazer no caderninho, que ela pode fazer na planilha, que ela pode fazer no aplicativo, sabe? Eu posso dar isso, não tem problema. Como investir no Tesouro Direto? 3 formas simples de você começar a investir hoje. Então, são formas de fazer. Sabe? São formas de fazer. Às vezes você fala assim, caraca, Aline, eu fiz um conteúdo muito top. Nossa, meu conteúdo foi incrível, igualzinho você falou. Só que ninguém interagiu. Aí, se eu for no teu Instagram para ver, quantos desses tem lá? 1, 2. Aí não adianta. É fazer conteúdo de valor todos os dias.
É fazer conteúdo de valor que vai fazer com que a tua audiência chegue lá e fale assim, caraca, quando vai ser o próximo post? É isso que a gente tem que gerar, é essa sensação, que as pessoas fiquem esperando o próximo conteúdo. Então, a gente tem que pensar não uma vez, eu tenho que pensar em longo prazo. Tudo que a gente faz no Instagram é a médio e longo prazo, não é curto prazo. E isso é uma coisa que, às vezes, te tira do foco. Porque você faz uma vez, ninguém comentou, e você, ai meu Deus, ninguém gostou do meu conteúdo, não vou fazer mais nada, não. Pronto, aí você para. E aí não vai crescer nunca. Por quê? Você precisa de consistência. As pessoas adoram dicas. Só que lembra, você tem que dar dica que ela goste e não dica que você goste. Pegou? Dica de coisas que ela goste. O que eu vejo de erro? Tem muita gente aqui que trabalha com dívidas. Aí você vai colocar lá assim, ó, 3 dicas de livro para você sair das dívidas. Cara, o cara não quer ler. Teu público gosta de ler? Não. Ele só quer sair das dívidas. Então, não dá dica de livro se o teu cliente não gosta de ler. Porque ele não vai ler. Então, não vai ser um conteúdo que engaja. Aí você vai falar assim, Aline, mas você dá dica de livro. Dou, e o conteúdo meu que mais engaja é dica de livro. Mas o meu cliente não é igual ao seu. Eu trabalho com você que quer ser educador financeiro, com você que quer gerar conteúdo na rede social, com você que quer dar palestra. Você que quer dar palestra, quer ser educador financeiro, quer postar conteúdo na rede social, você gosta de ler. Mas quando eu trabalhava com empresários, com empreendedores, eles não iam ler livro nenhum, gente. Meus empresários e empreendedores, eles querem trabalhar, eles não querem ler livro, não. Então, eu tenho que entender que eu preciso dar dica do que eles querem, do que eles gostam. Tá? Então, presta atenção nesse negócio. Se eu tenho lá uma dica, poxa, meu cliente, ele pode gostar de assistir filme. Por quê? Porque filme é uma coisa legal. Então, eu posso dar dica de filme para ele. Aline, toda vez que eu der uma dica de filme, tem que ser um filme sobre finanças? Não. Você pode dar uma dica sobre qualquer coisa. Ah, você pode chegar lá e colocar dicas sobre filme. Aí você bota lá o filme Clique. Ah, o que tem o filme Clique? Ah, era o cara que ele estava lá e ele não queria olhar para a parte chata da vida dele. Aí toda vez que chegava na parte chata, ele antecipava a vida dele. Aí ele passou a vida toda antecipando a parte chata, de repente chegou no futuro e a vida dele não era como ele queria. Por quê? Porque ele antecipou a parte chata. Eu posso pensar nesse filme e explicar para minha audiência. Será que vai ajudar ela? Negociar a dívida é chato? Reduzir crédito consignado é chato? Organizar a vida financeira é chata? Investir para o futuro é chato? Fazer planejamento é chato? É. Mas se você não fizer, você vai chegar lá na tua vida, no final, e a tua vida vai estar uma porcaria. Porque você pulou a parte chata. Então, é você pegar coisas que você está assistindo, coisas que você aprende na vida e trazer como dica. Vamos resumir aqui? Falta só um para eu falar para vocês, mas eu vou fazer um resumo. Temas de o que, como, lista, frases, perguntas de reflexão, atalhos, que é formas de fazer, dicas de livro, 7. Agora eu vou falar a 8ª. A 8ª, eu sei que pode parecer que é meio estranho. Quando eu falo de engajamento, isso que eu vou te falar agora gera engajamento, que é você usar humor, é você usar meme, é você usar um vídeo engraçado. Isso é um conteúdo que você pode fazer. Não é um conteúdo que você vai fazer todo dia, mas é um conteúdo que pode estar no teu conteúdo, tá? Na tua programação, e a gente vai falar essa semana de programação, na tua programação pode estar lá esse tipo de conteúdo, que é um meme. Porque as pessoas gostam de se divertir. Mesmo que você seja sério, mesmo que você seja séria, pode ter um meme ali. Agora, lembra, a piada só tem graça para quem entende. Não adianta você botar um meme que não tem nada a ver com o teu público, porque a pessoa não vai entender a piada. Então, o meme, ele precisa fazer sentido para quem está te ouvindo. É um conteúdo top, é um conteúdo que as pessoas gostam, que gera valor, mas
que as pessoas precisam entender e fazer sentido para elas.